atividade de classe, ela vai somar com todo o conteúdo teórico da sua disciplina de centro cirúrgico. Então, nós vamos lá, nós vamos prosseguir aqui, certo? Com essa atividade, ela vai somar o primordial no seu conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. A sala de recuperação pós-anestésica é a unidade localizada no mesmo andar que na sala de cirurgia, tanto quanto possível. Você tem que saber de marcar uma alternativa. Então, vamos lá. Não é necessário pessoal preparado, não é necessário equipamento de monitorização ou nenhuma das respostas anteriores. Aqui no gabarito do concurso, né, a alternativa é a A. É a unidade localizada no mesmo andar que a sala de cirurgia, tanto quanto possível, tá? Tem que ter pessoal preparado? Tem sim. Tem que ter equipamento de monitorização? Tem sim, tá, gente? Os cuidados pré-operatórios ao paciente submetido à cirurgia constituem-se de preparação psicossocial, medidas higiênicas, nutrição e enemas, que é lavagem intestinal, conferir exames, jejum, assinatura do termo, sistematização da assistência de enfermagem pré-operatória, está no prontuário registrado, ou todas corretas. Então, todas corretas. Então, tem que estar tudo direitinho, tá, gente? Expurga é um setor que localiza-se no centro de material esterilizado com sistema de centralização geral, sala de operações, sala de preparo de luvas, dentro do centro cirúrgico propriamente dito. A alternativa correta é a A, centro de material esterilizado, com sistema de centralização geral. Classifica-se como área semicrítica de risco potencial de transmissão de infecção hospitalar. A COPA, a sala de recuperação pós-anestésica, o laboratório de anatomia patológica, aquela ocupada por pacientes de doenças não infecciosas. A letra D, aquela ocupada por pacientes de doenças não infecciosas. As cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosas ou em tecido de difícil descontaminação classificam-se como limpas, infectadas, contaminadas ou potencialmente contaminadas. Vamos entender essa questão. Aqui ele diz que a cirurgia ela tem uma flora de bactérias pouco numerosas, com ou sem tecido de difícil descontaminação. Então, a alternativa correta seria qual, hein, gente? Limpa, potencialmente contaminada, contaminada ou infectada. Potencialmente contaminada, tá, gente? Ok? Então, vamos voltar. A equipe de enfermagem, ela deve tomar conhecimento do boletim operatório com mapa de risco para se informar sobre o material a ser usado, o tipo de cirurgia a ser realizada, o tipo de anestesia e a posição do paciente, ou todas as respostas corretas? Todas as respostas corretas, tá? Então, vamos lá para a sétima questão. O paciente só será transportado para a sala de recuperação após a ordem do anestesista, ok? A raspagem dos pelos no pré-operatório denomina-se tricotomia, retirada de pelos, tá certo? Ok, gente? Nós vamos para a 9. O porta-agulha pertence ao grupo do instrumental de síntese, que é sutura, tá? Então, vamos lá, 10ª questão. O pós-operatório imediato é o período compreendido entre a chegada do paciente ao leito, acesso à alta hospitalar, a chegada do paciente ao leito até 48 horas após o ato cirúrgico, o término da cirurgia até a recuperação da consciência do paciente, o término da cirurgia até 24 horas após o ato cirúrgico, o término da cirurgia até as 24 horas após o ato cirúrgico, certo? Então, até mais, só que aí nós temos as questões, que vai ser questões de concurso, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a gente conseguir entender essas questões um nível maior de conhecimento, tá bom? Considerando os princípios gerais para a limpeza do ambiente do centro cirúrgico, marca a alternativa correta. A limpeza do chão do centro cirúrgico, especialmente em áreas restritas, deve ser realizada semanalmente, utilizando esfregões secos. O método de limpeza mais adequado deve ser o que provoca a dispersão de poeiras e aerossóis. Como dessa forma é possível diminuir a concentração de micro-organismos no ambiente, certo?
As superfícies do centro cirúrgico devem ser limpas com detergentes antes da desinfecção, para que a poeira, sujidade ou matéria orgânicas presentes não reduzam a atividade dos desinfetantes, certo? Então, é interessante saber que essa letra C tem tudo a ver, tá? Então, eu tenho que primeiro tirar a sujeira e fazer a limpeza. Dispositivos não críticos, como telas e monitores, não presentes em áreas críticas, precisam ser protegidos por barreiras de proteção adequadas, tá? Devido à dificuldade em limpá-los. Todas as superfícies horizontais devem ser limpas com pano seco apenas quando houver sujidade visível. Então, a primeira questão aí é a letra C. A segunda questão, segundo a resolução COFIN de 2017, o referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem em centro cirúrgico considera a classificação de cirurgia as horas de assistência segundo o corte cirúrgico, o tempo de limpeza das salas e tempo de espera das cirurgias. Para efeito de cálculo, deve ser considerada como proporção profissional categoria nas 24 horas a relação de um enfermeiro para cada 3 salas cirúrgicas para a eletiva, tá? O técnico de enfermagem, ele vai ficar em uma única sala, ele não pode ficar mais que uma sala, tá? E não existe 2 enfermeiros para cada sala cirúrgica, isso aí é surreal, tá? Enfim. Nós vamos para a terceira questão, tá? A terceira questão vem falando sobre as cirurgias realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta, com a classificação cirúrgica de acordo com o potencial de contaminação, é cirurgia limpa, essa daqui, tá bom? A quarta questão, a classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico, de acordo com o número de micro-organismos presentes em tecidos operados. Segundo a classificação da cirurgia, por potencial de contaminação da ferida cirúrgica, essa é a alternativa correta. Aqui, gente, a herniorrafia de todos os tipos é considerada cirurgia contaminada. Não, senhora, tem herniorrafia limpa, tá? Cirurgia gástrica e duodenal, beleza, tá no sistema gástrico, sistema digestivo. Em pacientes normo ou hiperclorídricos, é considerada cirurgia potencialmente contaminada. Sim, ok. Esterectomia é considerada cirurgia limpa, né? Próximo ao intestino, nem sempre, tá? Então, não. Cirurgia do megaesôfago avançada é considerada cirurgia infectada. Não, só se tiver empiema, que é PUD, né? Ok, gente? Então, essa questão 3 aqui, a 3, vou voltar. Eu vou falar bastante na parte de aula de cirurgia limpa, potencialmente contaminada. A limpa que ele falou, que é na ausência, o computador também não ajuda muito, um tecido estéril na ausência de algum processo, tanto infeccioso como inflamatório, tá? Ou não tem falha de técnicas grosseiras, tá? Técnicas assépticas, e também não tem drenagem, então é limpa, tá, gente? Então é ficar bem esperto como a gente responde esse tipo de questão. Considerando a circulação de pessoal e equipamentos com vistas a prevenir a infecção e propiciar conforto e segurança ao paciente e à equipe cirúrgica, classifica-se a unidade de centro cirúrgico em relação à estrutura física e dinâmica de funcionamento. Tem a área não restrita ou irrestrita, a semi-restrita e a restrita, tá? Nós temos a questão 6, tá? Isso aí é primordial saber. A sexta questão, os principais objetivos da terminologia, por isso que é bom saber as terminologias cirúrgicas, são fornecer a definição do termo cirúrgico, descrever os tipos de cirurgia e facilitar o preparo dos instrumentais e equipamentos cirúrgicos apropriados para cada tipo de cirurgia. Diante disso, marca a opção correta, de acordo com a terminologia cirúrgica, o tipo de cirurgia realizada. Aqui eu coloquei como alternativa correta a esplanectomia, retirada, né, do baço. Orquiectomia para remoção do testículo, ectomia retirada, orquia o testículo. Esteropexia, pexia, fixação do útero, beleza. O que é que está errado nas outras alternativas? Vamos lá. Apendicectomia para retirada do apêndice. Gastrectomia, remoção, né, do estômago. E salpingectomia, retirada, não é do septo, certo? Então, não tem nada a ver, tá? Então,
salpingo, se você for ver na literatura, é a tuba uterina, tá? A hepatorrafia, a sutura do fígado, cistopexia não é rim, cisto vem de bexiga, tá? Então já tá errado. Salpingectomia não é ovário, ovário é oforectomia, salpingo é tuba uterina. Colecistectomia vesícula biliar, ok. Cistectomia retirada da bexiga, é cistectomia. Gastrectomia para remoção do estômago. Colecistectomia do colo, não, tá errado. É vesícula biliar, colecistectomia. Ok, gente? Sétima questão. Olha só como é interessante saber. O sufixo da terminologia cirúrgica indicada na intervenção cirúrgica a ser realizada. O sufixo do seu significado não encontra-se corretamente associado, que é errado. Tomia significa visualização do interior de um órgão cavitário. Isso aí seria escopia, né? Ou cavidade com auxílio de aparelhos especiais. É escopia, que é visualização, tá errado. Plastia tá certa, é plástica, estomia, é uma comunicação, né, de algum órgão com a nova boca, e a apexia é a fixação, certo? A oitava questão, de acordo com a OMS, checklist de cirurgia segura antes da indução anestésica não inclui as contagens de instrumentos cirúrgicos, compressas e agulhas. Estas estão corretas e confirmadas verbalmente pela equipe de enfermagem ou médico. Mas vai ter que ter a confirmação da identidade do paciente, do local de cirurgia, o procedimento e o procedimento que foi realizado, se está correto. A verificação de alergia, sim. Avaliação de equipamentos, riscos de aspiração e perda de sangue. Isso aí está tudo correto. A letra D não inclui, que está errado, certo? A nona questão, você vai entender o que é que está correto. É uma questão grande, né? O protocolo da cirurgia segura tem como finalidade determinar as medidas, né, a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes, eventos adversos e da mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos por meio do uso da lista de verificação de cirurgia segura desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde. Referente a este protocolo, analisa assertiva abaixo. 1, 2, 3 e 4 está correta, certo? Vamos primeiro para a falsa, a quinta, certo? Antes do paciente deixar a sala cirúrgica, deve-se verificar a realização da profilaxia antimicrobiana. O responsável perguntará em voz alta se os antimicrobianos profiláticos foram administrados durante os últimos 60 minutos, antes da incisão da pele. Gente, é o seguinte, aqui, de acordo com o protocolo, primeira coisa que você tem que assistir a aula, né, de tricotomia. Então, não é antes do paciente deixar a sala cirúrgica, não, gente. É antes do paciente até entrar na sala cirúrgica, né? Nem deixar, entendeu? Porque aí já mostra a questão da segurança do paciente, tá entendendo? Vamos lá. A lista de verificação de cirurgia segura é dividida em 3 fases. Antes da indução, beleza, anestésica. Antes da incisão do corte, beleza, cirúrgico, beleza. Antes do paciente sair da sala de cirurgia, beleza. Antes da indução anestésica, deve-se confirmar a identificação do paciente, sítio cirúrgico do procedimento em termos de consentimento informado, beleza? A pausa cirúrgica é o momento da identificação de todos os membros da equipe, ok? Antes do paciente deixar a sala de cirurgia, o profissional de enfermagem ou instrumentador deverá confirmar verbalmente a conclusão das contagens finais de compressas e agulhas, pinças, enfim. Tá correto, certo, gente? Aí nós temos... Bala, dia 10. Então, gente, até mais, hasta luego e até a próxima aula.